Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Oftalmocast, um podcast que traz assuntos relacionados com a saúde dos olhos, da visão e também da saúde em geral. Hoje nós estamos com convidados muito especiais aqui, Dr. Gustavo Navarro Betônico, um grande amigo nosso, médico nefrologista, vocês vão entender daqui a pouquinho o que significa isso, doutora Carolina Betônico, que é médica endocrinologista, Dr. Douglas, que é especialista de retina da nossa equipe da Oftalmolaser. E esse podcast a gente vai conversar bastante sobre diabetes, as complicações que o diabetes pode causar no corpo, né, nos olhos, nos rins e em outros órgãos. Novembro é um mês especial de prevenção ao diabetes. A gente acha muito importante ter esse bate-papo para a gente conseguir levar o máximo possível de informação para as pessoas. Informação também é saúde. Então fica de olho, se vocês curtiram, acho que alguém pode se interessar, lembra de compartilhar esse podcast com os seus amigos, tá bom? Então vamos começar. Dr. Gustavo, me fala um pouquinho de você, qual que é a sua trajetória, você fez faculdade onde, nasceu aonde, como veio parar em Presidente Prudente, por que escolheu nefrologia, o que é nefrologia, fala um pouquinho de você. Vou falar um pouquinho da minha história na medicina, né? Eu sou de Ribeirão Preto, nasci e fiquei lá até os 18 anos, quando fui para uma cidade mineira chamada Uberlândia, onde tem uma universidade federal. Eu estudei lá durante 6 anos e prestei a residência de nefrologia lá na época e fiquei em Uberlândia para terminar essa residência. A nefrologia é a especialidade que trata dos rins. A gente tem duas especialidades que cuidam dos rins, né? A urologia, que é uma especialidade cirúrgica, essencialmente, e a nefrologia, que tem uma formação clínica. Então, a gente cuida da formação da urina. Sempre brinco que o urologista ele é o grande encanador da medicina, né? Se você tem um problema de entupimento de algum canal que vai sair a urina, você pode chamar o urologista. Mas na formação da urina, você pode chamar o nefrologista. Muita gente não sabe, não conhece o que é a nefrologia, né? E eu decidi fazer quando comecei a entrar nessa parte já no 4º ano da faculdade. Ela tem muita relação com a clínica médica em si, que é uma área que a gente tem muito contato com o paciente, muito próximo, o raciocínio clínico é muito elaborado, e acho que a gente faz medicina porque a gente gosta de gente, né? Então a clínica médica e a nefrologia vieram para mim meio que naturalmente. Desde o 4º, 5º ano da faculdade eu me interesso por essa área. E lá, eu sempre quis trabalhar com ensino, sempre gostei muito, né? Aí vim convidado para trabalhar aqui, Presidente Prudente, trabalhar no hospital universitário que estava abrindo na época. E aí foi natural, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado. E hoje estamos aqui na cidade, trabalhando e conhecendo bons amigos. E gosto bastante de Presidente Prudente. Legal. E eu acho que a gente tem diferentes tipos, né, de estudantes de medicina, porque para mim, nefrologia era a matéria mais difícil. Eu não conseguia entender muito bem tudo aquelas celulinhas e tal. A gente acha que é mais prático, né, como oftalmologista que resolve as coisas. Eu sempre vi a nefrologia como um negócio meio da NASA, né, um negócio... É isso que eu ia falar também. Nefrologia é tido, na faculdade a gente começa geralmente... 4º ano ali, tem um contato maior, tido como matéria difícil, né? Então, muita gente acha que não vai muito para esse lado e tal, muitas vezes por algum professor que tenha, mas mais pela dificuldade que tem mesmo na matéria, que é uma matéria bem complicada mesmo. Eu tenho uma história, todo mundo pergunta, né, o que te fez fazer medicina, né? Uma das decisões que me fez ser médico lá, quando eu estava lá no 3º colegial, né, na época, agora ensino médio, mudou o nome, né? A gente vai ficando mais velho e muda o nome da a gente sempre gostei de muita coisa, né? E de coisas que trabalhasse com pessoas, né? Então eu cheguei a pensar em administração, que você trabalha com pessoas, né? Medicina, eu não tenho nenhum parente médico na família, mas o que me fez decidir pela medicina é a dificuldade para entrar. Tipo, vamos pegar um negócio que seja difícil, que seja um desafio. E aí talvez a nefrologia tenha vindo isso daí lá do 4º ano, né? Foi uma das coisas que pesou quando eu decidi fazer medicina. Vamos atrás. Já que é para ter desafio, vamos pegar um desafio de verdade, né? Mas eu respeito bastante a oftalmologia no decorrer aí da nossa conversa. Eu tenho quase um caso de amor aqui com o Dr. Marcelo. E doutora
Carolina, a doutora Carolina, casada com o doutor Gustavo, é nossa endocrinologista aqui da nossa conversa. Conta um pouquinho de você, como vocês se conheceram, por que você decidiu fazer endocrinologia, que nós temos algumas pessoas que assistem que querem entender, né, as diferentes especialidades. Eu acho importante esse processo decisório das especialidades. Eu acho difícil essa decisão de escolher. Não foi uma decisão simples para mim. Então, minha história, eu sou mineira, fiz a Faculdade Federal de Uberlândia, mas eu sou de Uberlândia mesmo, sou uberlandense mesmo. Minha formação depois, na sequência, a residência eu também fiz lá, só depois que eu saí de Uberlândia para fazer a questão do doutorado, fazer a parte da pós-graduação. Endocrinologia, eu acho que é uma área muito bacana, que você tem um pouco de tudo da clínica, né? Você tem uma visão grande. Eu acho que as pessoas que gostam de clínica médica, elas acabam sendo um pouco seduzidas, tanto pela nefrologia, pela endocrinologia, pela questão de raciocínio clínico, desafio diagnóstico. Então, mas eu gostava de bastante coisa, assim, de clínica médica. Não foi uma decisão simples, né? Falando que a gente é casado, a gente começou a namorar na época da monitoria de nefrologia, porque na época de decidir o que a gente ia fazer, eu fui também, fiz 1 ano de monitoria de nefrologia, gostei demais da nefrologia, acho a nefrologia uma área bem bacana também, tanto que a minha pós-graduação, doutorado, foi em doença renal ligada ao diabetes, então numa complicação renal do diabetes. Então, a gente que gosta de clínica, a gente tenta misturar um pouquinho de tudo, assim. Que legal. E essa sua camiseta é do diabetes, é um círculo azul? Conta um pouquinho pra gente qual é a história. Eu não ia perder assim a oportunidade, né, de poder falar do Dia Mundial do Diabetes. A gente está gravando, não sei quando as pessoas vão assistir, dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Esse símbolo, o círculo azul é o símbolo do Dia Mundial, né? Na verdade, o círculo ele representa a união. O azul tem relação ali com as Nações Unidas, e é uma época para a gente pensar nessa doença que é tão prevalente, que é epidêmica. Muitas pessoas que têm o diabetes e não têm o diagnóstico, então é uma época super importante para a gente poder lembrar disso. Esse dia 14 de novembro é em homenagem ao Benton, que foi a pessoa que descobriu a insulina, né? Então é um canadense, e a data de nascimento dele foi 14 de novembro, em homenagem a ele. A gente tem esse dia para poder lembrar as pessoas da importância de fazer diagnóstico de diabetes e da importância de tratar o diabetes de uma maneira para evitar as complicações. Legal, legal. Muito bom. E Dr. Douglas, especialista em retina, né? Conta pra gente um pouquinho o que a diabetes pode causar no olho, na nossa visão, se é uma doença séria, se não é. A gente tem umas doenças silenciosas, né? A gente sempre pede todo mundo, para todos os pacientes que passam conosco, para fazer um exame anual, ver como está a visão, ver como está a parte da frente dos olhos e também ver a parte do fundo, ver a retina. E muitas vezes o paciente chega para a gente com a visão um pouco embaçada, às vezes ele tem ali uma hipertensão, diabetes, alguma doença silenciosa, ele não sabe ainda que tem. Ele acha que vai resolver tudo com óculos, né? A gente vai, faz o exame, vê que o óculos não melhora nada, pede um exame mais aprofundado, que é o mapeamento e a retinografia, e nisso a gente consegue ver, no fundo dos olhos, algumas alterações ali. Os vasos, a gente vê o nervo, então a gente vê, muitas vezes, antes dele saber que tem alguma doença, hipertensão, diabetes ou alguma outra degeneração, alguma outra doença infecciosa, sistêmica que ele tenha, que aparece primeiro nos olhos. E aí a gente consegue tratar, muitas vezes, né? Às vezes que fica um pouco mais complicado, pelo quadro, que já está um pouco mais avançado e tal, mas muitas vezes a gente consegue tratar e evitar uma possível cirurgia e uma possível cegueira, né? A gente tem que no Brasil, na população economicamente ativa, diabetes é a principal causa de cegueira, seguido de hipertensão. Então, são 2 fatores de risco importantes para a gente fazer exame no fundo dos olhos, pelo menos uma vez por ano, né? E acompanhar. Mas é isso. E também pode antecipar um pouquinho catarata, algumas outras complicações, aumento da pressão do olho, tudo está um pouco relacionado. Então, existem essas doenças silenciosas aí que, por isso, a gente tem que fazer esse exame anualmente. Então é por causa disso que nós estamos aqui. Vocês estão aqui no podcast de oftalmologia, né? Como que vocês enxergam a parte do oftalmologista, a relação rim com olho, endocrinologia? Conta um pouquinho pra gente.
Tem um ditado na nefrologia que fala que o olho é o espelho do rim, né? Porque principalmente o fundo do olho, ele é formado por vasos, né? Microvasos que vão estar formando ali a retina junto com a parte dos nervos. E no rim isso acontece também. Quem faz a filtração, quem leva o sangue na parte mais delicada do rim, são esses mesmos tipos de microvasos que se tem na retina, também está acontecendo lá no rim. Então, o que a gente vê? O Dr. Douglas falou que quando a gente tem as principais causas de cegueira no país estão relacionadas com diabetes e hipertensão. Quando a gente olha o censo brasileiro de diálise, adivinha quais são as 2 principais causas de doença renal crônica que levam os pacientes para diálise e transplante no país? Diabetes e hipertensão. Isso no mundo inteiro é assim, óbvio, né? Não é só no Brasil, o mundo inteiro é assim. Muda um pouco, o país em desenvolvimento, hipertensão em primeiro, diabetes em segundo, mas assim, tá sempre os 2 ali praticamente empatados, né? E isso é muito triste, né? Porque são doenças potencialmente tratáveis, né? Então, a ideia, quando a Carol fala, vamos fazer o dia do diabetes, que é mundial, vamos trazer aqui pra gente, pra nossa realidade, não é só ficar numa propaganda de uma campanha de sociedade de endócrino, não, vamos trazer, porque essas pessoas que são diabéticas em grande quantidade, né, que são hipertensas em grande quantidade, se você consegue diagnosticar no começo, história, consigo fazer o diagnóstico precoce do diabetes, eu evito a complicação. Eu consigo fazer o diagnóstico precoce da retinopatia, da doença da retina do diabetes, eu consigo tratar. Só que, infelizmente, a gente tem um caminho muito grande para caminhar, e o rim é a mesma coisa. A grande diferença que a gente tem hoje é que para oftalmo e para nefro, é que para fazer o diagnóstico da doença renal do diabetes, a gente tem exames laboratoriais simples e baratos. O rastreamento, o mapeamento da retina não é um exame tão simples assim. Então, a gente precisa, de alguma maneira, fazer, assim como a gente já participou de campanhas, inclusive, com a equipe, né, de vocês, de rastreamento de doença para fazer o diagnóstico no estágio inicial. Porque fazer diagnóstico de doença na retina quando você já tem perda de visão é a última coisa que eu sei que vocês querem. Né? Pelo menos. E no rim é a mesma coisa. Só que a diferença é que hoje, para fazer diagnóstico de doença renal diabetes, a gente precisa de exame simples. Um exame colhido na primeira urina da manhã e um exame de sangue. Se você comparar com o custo de uma hemodiálise, de um transplante, isso é insignificante. E para dicas práticas, o que a pessoa deve fazer para se cuidar, para evitar que tenha problema nos rins ou diabetes? O que precisa ser feito? O que vocês recomendam? Agora, como a gente está falando do Dia Mundial, existe a campanha de rastreamento, né? Então, até existe um score de rastreamento para a gente ver se a gente tem a predisposição a ter a doença. Então, a primeira coisa, antes de falar da prevenção, pensar em quem tem mais chance de ter a doença, né? Então, a pessoa que tem histórico familiar, mãe ou pai com diabetes, isso tem uma prevalência maior. As pessoas que são hipertensas, as pessoas que têm uma obesidade, sedentarismo, ou mesmo que não tenham história e tenham mais de 45 anos. Então, essas pessoas têm que estar atentas que mesmo sem nenhum sintoma, elas têm que fazer o exame de glicemia periodicamente, mesmo que não estejam sentindo nada. A partir do momento, assim, para pensar em prevenção do diabetes, a gente sabe que o diabetes tem uma relação muito grande com a obesidade, né? E a gente hoje em dia tem uma epidemia mundial de obesidade. Se a gente pegar em sobrepeso, mais da metade da população tem sobrepeso, aí a gente entrar para a obesidade um pouco menos. Então, na verdade, a gente precisa pensar não só em evitar o açúcar, porque tem muita gente que acredita que é o açúcar o causador do diabetes. Então, a pessoa fala, nossa, eu estou com diabetes, mas eu nem como açúcar. Na verdade, a gente precisa ver se você está acima do peso, se você é hipertenso, se você tem histórico familiar. Não necessariamente pensar o açúcar. O açúcar, na verdade, é o vilão para fazer a gente ter ganho de peso. Mas eu posso não comer o açúcar em si e comer outras coisas que me fazem engordar. Então, praticar atividade física regularmente, tentar comer melhor, menos produtos industrializados. Então, existe assim, muita campanha da Sociedade de Endócrino para que a gente coma comida de verdade, menos alimentos ultraprocessados.
isso tudo tem impacto em ganho de peso e, consequentemente, no aparecimento do diabetes. Entendi. Isso é uma coisa que eu li um livro falando que hoje em dia no mundo, né, tem muito menos pessoa com fome, desnutrida, do que pessoas com sobrepeso, né? Então é uma coisa muito louca, né? Porque Diferente. uma coisa que a gente fica um pouco triste, porque às vezes a comida ultraprocessada ela é muito barata. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma crise e O que é comida ultraprocessada? comida ultraprocessada, aqueles salgadinhos que a gente, eu nunca até arrepia de ver aqueles salgadinhos, né? Aquelas bolacha, aquelas coisas que vêm empacotado, que não vêm direto da natureza, né? Então, muitas vezes a gente não toma não come a fruta, mas ali vem com um sabor fake de fruta, né? Então, esses alimentos, muitas vezes, o suco de caixinha, às vezes aquele salgadinho, é muito mais barato que, às vezes, uma refeição, né? O miojo. Então, ele é muito mais barato do que uma refeição natural, né? A gente sabe que, às vezes, a verdura tem um preço mais alto, mas se a gente comprar a verdura da época, não tem esse preço alto assim, entendeu? A fruta da época não tem esse preço tão alto assim. Então, a gente pensar em menos alimentos que venham em embalagens industrializados e mais alimentos que são naturais. A humanidade nunca teve tanto sobrepeso igual hoje em dia. É uma Não, e a gente epidemia. mas a gente também nunca comeu tão mal assim, né? Então, assim, no consultório a gente faz diário alimentar e começa a conversar sobre o que as pessoas comem. E assim, existe uma má alimentação muitas vezes generalizada, existe muita propaganda que é muito sedutora para esse tipo de comida, né? Também Então, tem a facilidade de fazer. Geralmente esses produtos são mais fáceis de fazer, né? sim, para vai... você mandar uma lancheira para a escola é mais exato. rápido, entendeu? Se você pega um pacotinho e manda na lancheira, né? Tanto que a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, ela fez um guia lancheira saudável para que as mães possam acessar. É um guia que está online, grátis, que eu costumo passar para as mães dos pacientes, assim, que você pode acessar com alimentos que não sejam ultraprocessados, não sejam tão industrializados, que a gente pode mandar na lancheira todos os dias, assim. Existem Legal. saídas, mas a gente precisa parar para pensar, porque às vezes é mais cômodo e mais rápido esse tipo de alimento. E cuidar. Existe um conceito errôneo de que o paciente acima do peso ele está bem nutrido, né? Antigamente Isso, as avós isso, falavam, não, que isso não é gordinho, que verdade. saudável. Isso não é verdade. Não é bem Não, assim. se a gente está cansado de ver pacientes acima do peso que tem um erro, um grau, não uma desnutrição clássica, mas assim, um erro nutricional grave, né? Deficiência de micronutrientes também ali. Entendi, muito legal, muito Tem uma legal. pergunta que eu quero fazer, mais para Carol. O paciente chega direto pra gente no consultório, trabalho no HR também. E aí, seu João, Dona Maria, como é que tá o diabetes? Não, o diabetes é bom, o meu problema é diabetes emocional. Como é que é isso de diabetes emocional? Como é que funciona? Existe diabetes emocional? Como é que é? Ia ser tão mais fácil, né, se existisse. Ou não. Ou não, né? Depois da pandemia, talvez não, Nossa né? Senhora. Assim, não existe diabetes emocional, né? Então, existem vários tipos de diabetes. O que acontece é, talvez, numa grande emoção, assim, você pode ter um aumento da glicemia em um momento específico, num velório, assim, mas não é que o seu diabetes é causado por aquilo. Então, uma pessoa que está super bem controlada, eventualmente ela pode ter essa oscilação, assim como, por exemplo, quando quem pratica esporte de explosão ali, que tem uma baita adrenalina, e aí, naquele momento, a glicemia aumenta por um período. Mas não existe esse diabetes emocional. Existe talvez uma dificuldade da gente aceitar o diagnóstico, né? Então, aceitar o diagnóstico muitas vezes não é fácil. Mas quando você olha para o diagnóstico, é mais fácil de você entender. A partir do momento que você consegue olhar de frente, você consegue fazer uma mudança. Melhor, Então, né? tem gente que não gosta de medir a glicemia porque está sempre ruim. Mas eu falo assim, ó, tá ruim, mas a gente vai, se eu souber como tá, eu consigo fazer isso melhorar. Então, eu sei que é ruim olhar hoje, mas a gente vai olhar e vai melhorar, e você vai ter um pouco mais de prazer de olhar para a sua glicemia. E a hemoglobina glicada continua sendo um dos melhores testes para a gente
acompanhar o diabetes, que é diferente da glicemia, né, que pode variar muito. Explica um pouquinho pra gente. Então, a hemoglobina glicada é um exame que a gente tem o açúcar, né? A glicose, ela se liga com a hemoglobina e isso dura esse tempo de vida que são 120 dias. Então, ela mostra pra gente como ficou a glicemia nos últimos 120 dias. Ela é um bom parâmetro, mas não é o único parâmetro, tá? Porque o que que acontece? Ela é uma média. Então, essa média, ela não observa a variabilidade glicêmica. Então, a gente tem um alvo ali de hemoglobina glicada ideal para os adultos, para os jovens menor que 7, mas de repente eu pego ali uma glicemia entre 80 e 120, ela pode estar menor que 7, adequado, mas um paciente que está fazendo 50 e 200, na média ele também pode ter uma hemoglobina glicada falseada. Então, ela é um ótimo exame, ainda é o exame que a gente acompanha e pede a cada 4 meses. É importante que todo mundo que tem diabetes faça esse exame a cada 4 meses, mas só ele não é suficiente para a gente poder avaliar a glicemia. A gente tem que fazer ou ponta de dedo ou uso de sensores. Eu vou fazer a tecla SAP aqui, porque nem todo mundo que está assistindo o podcast é médico, né? Então, a hemoglobina glicada é o pega malandro. Se fizer dieta antes do exame e tiver bom e a hemoglobina glicada tiver alterado, é porque foi malandragem. Tentou enganar o laboratório e o laboratório não engana. Porque Quando ela tiver pega hemoglobina 3 glicada, meses, ela vê vai como pegar os ficou últimos 3 3 meses. entendeu? Que coisa, né? E a psicologia do paciente. Realmente eles fazem, gente. Amanhã eu vou fazer o exame. Eu não vou Eles comer. fazem o fim de semana do exame, né? A pessoa passa o fim de semana lindo, Uma né? dietinha ali no fim de semana para chegar segunda bem, fazer o exame. Mas eu ainda acredito, assim, eu ainda tenho, assim, eu acredito que se o paciente entende como que a gente tem hoje muitas ferramentas para melhorar a glicemia, é mais fácil ele topar fazer o teste ponta de dedo e olhar os outros dias sem ser só o dia do exame. É um desafio grande, né? Tratar a diabetes. As nossas doenças, existem algumas doenças específicas, tal, como glaucoma, que é uma doença crônica, que às vezes o paciente esquece, mas eu acho que, igual a diabetes, o desafio de você conseguir colocar o paciente no tratamento certinho, né? A psicologia é um negócio muito desafiador. Acho que é uma das... Passa por uma mudança de comportamento, né? Você vai sair da sua zona de conforto. Você vai ter né? que mudar Você o seu vai ter que comportamento. mudar o Tá seu bom, tem hábito. medicamento, tem tecnologia, tem sensor, tem N tipos de comprimidos, Não tem N só. tipos de insulina. Hoje, sim, a tecnologia para se tratar de diabetes é impressionante. Se você é cardiopata, é melhor usar esse. Se você tem problema renal, é melhor usar aquele. Se você é criança, você usa assim. Se você é adulto, você usa aquele. Se você tem risco de hipoglicemia, você usa esse. Mas, de alguma maneira, você vai ter que mudar o seu dia a dia. Porque também é toda a melhor tecnologia do mundo. Sem a participação do paciente, não vai resolver totalmente o problema. Mas para isso, primeiro você tem que ter o seu É um entendimento. dado Né? muito importante isso daí. Não infrequente, a gente vê em consultório. E aí, seu João, dona Maria, você tem diabetes? Está controlado? Tá, doutor, eu tomo remédio. Calma, né? O remédio sozinho vai ajudar, legal. Mas se você não controlar aqui a alimentação, fazer uma dieta, atividade física, não vai regular sozinho o remédio. Você tem que sair da sua zona de conforto, fazer uma atividadezinha física, comer bem e tomar a medicação, porque aí sim você vai conseguir regularizar. Uma das coisas da campanha desse ano é o Challenge Blue Balloon, que os pacientes com diabetes, na verdade, eles dão pra gente um balão azul e a gente fica batendo nesse balão sem deixar ele cair, mas fazendo outras coisas. Então é para você tentar não deixar, você tem, além de você segurar o balão, você tem que estar fazendo as suas coisas do dia a dia. É para lembrar para a gente que quem tem diabetes e muitas vezes usa insulina e usa múltiplas aplicações diárias de insulina, ele, além das coisas todas que ele está fazendo durante o dia, ele tem que equilibrar dentro da rotina dele a alimentação, a aplicação, a ponta de dedo. E isso é uma demanda de tempo no dia da pessoa. Então, ela não está só cuidando do diabetes, ela está fazendo outras coisas. Então, esse equilíbrio é que é difícil. Sim. Tava uma vez no Felo, lá no Suel, em São Paulo, e aí eu chegava um pouco mais cedo, ali do lado tinha uma lanchonetezinha, eu tomava meu café e tudo, e aí eu ia atender os pacientes pós-operatórios, e alguns deles iam tomar café junto ali também. Teve um dia que eu tava ali tomando café, um paciente que ia frequentemente, conhecido de todo mundo ali já, cadeirante, bem debilitado, doença renal crônica, diabético e tal. Tomando café, pegou um potinho de açúcar, assim,
derramou no café. Falei, meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo pra esse paciente, gente? Aí a gente vai, conversa, mas você vê que não é só a parte da medicina de tratar. Ele, o paciente tem que se ajudar também, ele tem que ter essa consciência, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo, né? A gente trata, tenta regular alguma coisa e eu falo para os pacientes, o olho é um pedacinho desse tamanho do corpo que a gente está tratando. Se o diabetes não tiver controlado no corpo, tudo que a gente fizer para o seu olho, a gente vai estar enxugando gelo. Eu vou lá, tento melhorar aqui, muitas vezes, às vezes é difícil, mas a gente consegue, tenta, só que aí o corpo vai lá e piora tudo que a gente já fez. Aí na hora que eu vi, cheguei no ambulatório abismado com o pessoal, com os outros ferros. Falei, gente, o senhor e tal, tava ali, derrubou um pote de açúcar no café. E aí, cabe exatamente isso, né? A consciência do paciente de... Eu acho que o diagnóstico faz muita diferença, assim, a maneira como ele recebe essa informação do diagnóstico e a maneira, assim, como é conduzida ali no início, às vezes ajuda ele entender e aceitar e fazer as mudanças, entendeu? Se foi um diagnóstico que não foi, não acho que não teve acolhimento, se a pessoa não teve ali no diagnóstico da doença, muitas vezes ele vai ficar negando, negando, negando. Se você for pensar, a gente nem tem diabetes, a gente não põe esse tanto de açúcar, entendeu? Então ali, na verdade, é uma briga dele com ele mesmo, né? Então, assim, é uma resistência. Talvez se o diagnóstico for realizado de uma maneira boa, eu acredito que isso muda muitas vezes o curso e a aceitação da doença ali. Mas será que esse paciente não sabia que ele não poderia colocar esse tanto de açúcar? Porque ele teve várias complicações, já era amputado cadeirante, das duas pernas, amputado, insuficiência renal, insuficiência renal, retinopatia não diabética crônica. enxergando pouco. Não é possível. Acho que tem muitas coisas que vai além da informação médica, né? Que é o desafio de tratar essas doenças crônicas, que é a mudança de hábito, né? Eu acho que passa muito pela negação mesmo. A Carol falou, ela falou que se a pessoa fala assim, não é isso que está me trazendo problema. Como? Não é isso que está me trazendo problema. Uma pessoa que É tem a o meu doença neto que leve. me deixa nervoso e minha diabetes sobe quando eu passo nervoso. É negação. Aí negação. mudou a marca do remédio. As coisas que a gente escuta, né? É. É porque mudou a marca do remédio. Eu fui comprar, não tinha um remédio que eu sempre compro. O meu problema do diabetes é porque é o diabetes emocional. Meu neto, toda vez que ele está na minha casa, ele não para um segundo, meu diabetes sobe. Entendeu? Mas não fala do bolo que faz pro diabetes. E uma coisa que a gente já bateu papo várias vezes, que a gente sempre vê que a gente vai para esse mesmo lugar, é fake news, né, cara? O tanto de informações que chega no WhatsApp que são inverídicas, né? Comer caqui com a casca diminui diabetes. Cara, não tem nada a ver, né? E hoje a gente luta contra, igual tem o excesso de calorias, a gente luta contra o excesso de informação, porque os pacientes chegam com umas coisas tão Excesso de informação ruim, né? Excesso de informação ruim. Porque eles se apegam ao que for mais fácil, né? Gente, tem uma planta que chama insulina. Alguém deu o nome de insulina para uma plantinha. Coitada da planta, E aí, né, assim, gente? o povo sai louco atrás dessa planta que chama insulina. E assim, a Carol vai explicar melhor, assim, mas a insulina, na verdade, tem vários tipos de insulina, análogo de insulina, insulina humana, insulina, que assim, não é planta, né? Insulina não é planta, né? Ela é construída, né? Ou reproduzida por DNA recombinante. E aí, alguém achou uma planta que chama insulina e de repente o pessoal, e não é que você para de usar, você usa a insulina planta para ir fazendo um teste, né? Para depois ir tirando os outros. Não. Entra cegamente nessa vibe de tipo, ó, vou parar, porque agora achei a planta que é a insulina. E tem informação chegando, e infelizmente tem informação chegando de pessoas que, de alguma maneira, eu acho que muito com caráter duvidoso, as pessoas que estudam medicina e trazem isso para elas. Porque elas sabem que isso vende, né? Entendeu? Sabe que isso vende. É dizer que as pessoas, elas às vezes procuram informações mais palatáveis, assim, mais fáceis de engolir. Então, ouvir que a gente tem uma doença que ainda não tem cura, para a maioria das situações, com algumas exceções, não é uma coisa confortável. E aí, se alguém faz um vídeo prometendo a cura, isso é muito mais vendável e rentável, né? E a gente precisa falar também que existem outros tipos de diabetes que também não têm relação com a obesidade. Então, a gente tem alguns tipos ali que são de predisposição genética e que a pessoa tem o próprio pâncreas deixa de produzir insulina. Essas pessoas, elas são bombardeadas, assim, com todos os tipos de informação e preconceito
possíveis, assim. Ah, porque meu amigo se curou com isso e alguém vai e leva. Então, eu escuto isso sempre, tipo, os pacientes que têm diabetes tipo 1, que sempre tem alguém para trazer alguma coisa, assim, para tentar curar, para dizer assim, e tem mãe, e isso cola, né? Porque Sim. e as pessoas se sentem culpadas. Ah, o diabetes do meu filho apareceu depois que eu botei ele de castigo. Eu já escutei isso. Tem uma certa lógica na cabeça das pessoas, né? E aí isso é de partir o coração, porque é uma alteração ali genética, né? Então existe uma doença autoimune, existe um anticorpo que vai fazer isso. Então, se você tivesse dado um videogame ou botado ele de castigo, ele ia ter o aparecimento do diabetes do mesmo jeito. Eu já vi Então, cada coisa, mas já vi conspirações. Não, porque a indústria farmacêutica já tem a cura do diabetes, mas não quer liberar pra gente. Então é melhor tomar esse suquinho aqui que eles estão dando, porque isso vai regularizar, é uma coisa natural. Cada coisa que a gente tem que lutar contra umas inverdades, assim, que parece que a gente está tentando passar alguma informação errada pro paciente. Juro. A gente está em duas fases, eu acho. A gente está na fase que a gente precisa lutar para fazer o diagnóstico precoce, porque a medicina, no geral, ela cura muito pouca coisa. As poucas coisas que ela cura são quando diagnosticadas no começo. E as coisas que ela controla bem se diagnosticada no Isso começo. também. Então, esquece as doenças infecto-contagiosas, né? As outras coisas você tem que fazer diagnóstico bem no início. Então, a gente tem essa fase, precisamos fazer o diagnóstico precoce para começar a tratar logo, vai resolver aquele problema de uma maneira muito fácil. E a partir do momento que foi feito o diagnóstico, combater as fake news de como se vai tratar isso adequadamente. Então, são duas coisas que não são tão simples assim, incrível que pareça. No mundo da informação, a gente tem que calcular qual é a informação adequada que a gente tem que trazer, né, para o paciente. Legal. E vamos falar um pouquinho. Vocês dois são professores em faculdade de medicina, fizeram doutorado. Conta pra gente, não é comum os médicos fazerem doutorado como vocês fizeram, né? Por que vocês fizeram? Qual o sentimento? Qual a vantagem que vocês veem tendo essa qualidade? Começo? Não, então, eu vou começar porque eu tive que fazer primeiro, né? Porque o que aconteceu? A gente tinha filho pequeno, né? E aí não dava para os dois saírem para fazer doutorado juntos, né? E assim, tivemos que... Quem manda em casa, que decidiu. Você vai primeiro, para ver se é bom, né? E aí eu falei, igual piscina fria, eu falei, não, pode fazer que é bom. A hora que ela tava lá no doutorado, ela falou, que é isso? Tese, tem que fazer, não sei o que. Mas depois que a gente já fez, a gente usa a técnica da piscina fria, né? Mas acho que a ideia do doutorado, para quem trabalha dentro da escola, né? Eu acho que ela muda muito a cabeça, a maneira de você enxergar, né? Porque a gente é treinado, né, durante os anos de faculdade, mais os anos de residência, mais o fellow, mais isso aqui. A gente é treinado para uma coisa, que é cuidar de doente, cuidar de pessoas doentes, né? Ou prevenção, que seja. Mas a gente aprende a dar aula na marra, né? A gente aprende a dar aula porque o médico ele aprende a ser professor no treino, no finalzinho lá da residência, ele vai, vira preceptor do residente do R-, né? O sexto ano vira preceptor do quinto, depois o R1 do sexto, vira meio na porrada. E aí o doutorado, ele abre muito a nossa mente para isso daí. E uma outra vantagem de você fazer a pós-graduação stricto sensu, né? É que ela te traz uma visão diferente do que está acontecendo. Então, quando você fala assim, você tem um medicamento novo, uma terapia nova, quando você está no doutorado, aparece uma coisa muito louca, que vai surgir daqui 10 anos, você fala, putz, mas lá naquela época eu já vi que tinha alguém mexendo com alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, a gente faz essas pesquisas básicas, a pesquisa da Carol foi uma pesquisa mais Clínica, né? mais clínica, mas assim, eu trabalhei com uma coisa chamada farmacogenética, né? Como cada pessoa responde a um tipo de medicação. É um medicamento de transplante X, que algumas pessoas têm diarreia, outras não, algumas pessoas têm dor no estômago, outras não, e a minha pesquisa era tentar identificar quais os genes relacionados para isso, né? Para esse medicamento, especificamente para essa situação, não existe, mas hoje, para oncologia se tem muito isso, né? O tratamento oncológico para a neoplasia X, ela vai para aquela pessoa que tem o genital, porque esse tal genital
né? Esse gene, ele é capaz de processar mais rápido o medicamento. Ó, para aquele ali, não usa esse medicamento não, porque a genética dele, esse medicamento não vai ter efeito. Para oncologia já existe isso, né? Você coloca um chipzinho lá que ele com sangue, ele consegue identificar qual é o melhor medicamento para aquela pessoa e para aquele tipo de tumor. Quando eu fiz o meu doutorado há X anos atrás, isso era uma possibilidade. Na nefrologia isso ainda não é real, mas na onco isso já é realidade. Acho que em breve vai acontecer. A gente vai saber quem é a pessoa que toma dipirona melhora a dor de cabeça e quem é a pessoa que não toma e que não vai melhorar a dor de cabeça, mesmo sendo o mesmo tipo de dor de cabeça. Então, acho que o doutorado abre muito a mente, além de preparar a gente para estar mais junto com o aluno, essas coisas, residente, tudo, mas abre muito a cabeça com relação a isso daí. Pelo menos é o que eu vejo hoje. E sem contar que, assim, é bom estudar, né? Médico tem que estudar. Porque, assim, a medicina muda todos os dias, né? Os medicamentos que eu tratava hipertensão há 10 anos atrás, hoje praticamente eu tenho acho que 1 ou 2 que são os mesmos, os outros são diferentes, né? As doenças renais, a evolução da hemodiálise, a evolução do transplante é outro, né? De 5 anos para cá mudou tudo, né? Para a própria doença renal diabética, hoje a gente tem medicamentos, saiu um medicamento há 2 meses atrás que está no mercado do Brasil, quer dizer, se você não vai atrás, então acho que o doutorado é um pouco disso, né? Bom, tem que estudar mesmo, então vamos estudar um pouquinho a mais, né? De coisas diferentes, né? Gosto de ler, né? Entendi. E você tem essa visão? Como que você Eu enxerga? acho que tem vários motivos, assim, para as pessoas escolherem fazer a pós-graduação. Uma é porque algumas pessoas, a gente sabe que na vida acadêmica a pessoa precisa do título para exercer ali a vida acadêmica. No meu caso, o título importava bem pouco, eu queria muito aproveitar o processo, tá? Então, assim, eu fui fazer no Hospital das Clínicas, da USP, que era uma coisa que eu queria fazer, sonhava fazer. Na verdade, morando no interior, eu viajava toda semana para lá, toda semana foram 3 anos, né? Então, acho que ninguém viaja 3 anos toda semana se você não tiver muito apaixonado, muito empolgado pelo que você está fazendo. E eu acho que, na verdade, a minha empolgação via do contato com as pessoas que estavam lá, entendeu? Cada pessoa desenvolvendo uma coisa diferente. Em endocrinologia é muito amplo também, né? Então, assim, não é só o diabetes. Então, tem diabetes, tem tireoide, tem hipófise, tem puberdade, tem reposição hormonal. E lá existe também, tinha uma reunião em conjunto com todo o grupo da endocrinologia. Então, assim, eu acho que foi um crescimento, é uma coisa que eu queria muito fazer, e eu acho que eu cresci mais como, não só como professora, assim, eu cresci dentro do que eu sonhava de aprender, assim, né? Ver como que as pessoas trabalham de maneiras diferentes, assim. Como as pessoas têm maneiras diferentes de chegar ao mesmo lugar. Então, isso para mim era uma coisa que eu fiquei estimulante. A gente teve que se revezar, mas foi por uma boa causa, né? A gente deu Passa, conta, né? deu Tudo conta passa. mas eu ainda tenho saudade. Passou, mas eu gosto, assim, eu acho muito bom, assim. E essa história de você aprender a ter uma visão crítica sobre um trabalho científico, quando você lê um trabalho científico de maneira crítica, se foi bem feito, se foi bem realizado. Então, Isso que eu ia falar também, é muito importante muito isso daí. bom. Às vezes, mesmo nós, entre médicos, aí, tem pessoas que não sabem ver direito um trabalho muito bem elaborado, um trabalho que seja crítico, né? E aí você tem como verdade aquela informação que, na verdade, essa informação não é tão verídica Foi assim, obtida de né? maneira não tão Sei segura. Exato, um N pequeno, uma coisa meio viciada ali. Aí você saber identificar esses mecanismos aí críticos é excelente também. Esse da medicina. Sim. Muito legal. E, Dr. Douglas, paciente diabético no consultório de oftalmologia, quais cuidados precisa ter? Diabetes e glicemia alta influencia no grau de óculos, na visão? Fala um pouquinho pra gente oftalmologia e diabetes. Costumo falar para os pacientes que a gente está autorizado em 2 situações ali a não prescrever óculos. E o paciente vem passar com a gente quando a visão está embaçada, né? Ou quando está com dor no olho, qualquer coisa que ele está sentindo no olho, né? Então essas 2 situações geralmente são quando está com a hiperglicemia no dia, mais de 200 ali, geralmente vai dar uma alteração na refração dele, que quando baixar o óculos já vai estar diferente.
ou na gestação, que também muda, cada mês muda um pouquinho. Então, primeiro a gente faz esse exame, vê como está a glicemia dele, faz o exame do fundo dos olhos, vê se tem alguma alteração e orienta, né? Do mais é isso. Agora, se a gente vê que tem qualquer alteração, aí tem que tratar. Aí vem os tipos de tratamento que tem. Assim que a gente já descobre que tem, por exemplo, o paciente está passando a primeira vez, sabe que tem diabetes tipo 1. A gente tem até 5 anos para poder fazer o exame do fundo dos olhos. Porque geralmente manifesta cedo e já dá os sintomas cedo, esse tipo. Você pode falar muito melhor disso que eu. E o diabetes tipo 2, às vezes a gente não sabe quando começou, a gente já pegou esse olho que já tem alguma alteração e não sabe desde quando. Aí tem que fazer o exame do fundo do olho imediatamente. Feito isso, aí tem diversas formas. A gente faz alguns exames que, por exemplo, exame de anjo, que é um contraste que a gente coloca na veia do paciente e tira diversas fotos seriadas do fundo dos olhos dele. Isso a gente vai ver se o sangue está passando e onde está passando no fundo dos olhos. Porque, assim como o Dr. Gustavo falou, a diabetes dá microangiopatias, assim como dá no rim, dá nos olhos também. Então tem lugares que não chega sangue. Não chegando sangue nos olhos, o corpo entende que está faltando nutrientes e oxigênio em determinada região, vai começar a fazer vasinhos novos ali. Isso dá diversas intercorrências, por exemplo, sangramento. Esses vasos novos nascem onde não pode, são mais frágeis, então sangra mais fácil, pode começar a fazer aumentar a pressão do olho. E aí, se a gente faz esse exame de anjo com contraste, a gente vê essa região, a gente já faz o laser, que é um dos tratamentos que tem para o diabetes. A gente faz o laser, isola aquela região e examina frequentemente, porque pode ser que aconteça alguma outra alteração. Se o paciente, às vezes, já está com algum diabetes, pode dar descolamento de retina, começa a machucar a retina, faz umas fibroses, começa a vir tração, isso vem descolando a retina. Aí a gente tem que optar pela cirurgia. Esses vasos novos podem fazer sangrar, dar um sangramento dentro do olho, que também é cirurgia. Então, são alguns mecanismos aí que o paciente chega pra gente achando que é óculos no começo. E na hora que a gente vai ver, já tem esse monte de quadro florido assim, dentro dos olhos. A anjo é a angiofluoresceína que usa, né? Fluoresceína. São histórias boas da medicina, da nefrologia, né? Porque a gente faz uma lavagem cerebral dos nossos pacientes com doença renal, porque tem vários medicamentos que fazem mal, né? Vários. Anti-inflamatório, alguns antibióticos, né? E os contrastes iodados também, a gente tem muita preocupação com relação a isso daí. A angiofluoresceína é um contraste, mas não é um contraste iodado, né? Corante. Mas ele tem um problema. Por quê? Porque ele é de eliminação renal. Então, assim, volta e meia eu tenho pacientes que vão para anjo, né? E eles já têm um certo grau de disfunção renal, quer dizer, o rim infiltra menos. E aí ele fica amarelo 2, 3, 4 dias e liga desesperado. Doutor, você me falou que eu podia usar esse medicamento e agora eu tô tudo amarelo. Falando, calma, você não tá amarelo porque seu fígado tá ruim. Você não tá amarelo porque o corante do contraste ainda não saiu. Mas isso não é incomum de acontecer. Então sempre avisar antes, principalmente para quem tem problema renal. Falar, ó, vai ficar amarelo por mais tempo, porque tá amarelo lá dentro do olho, vai estar amarelo fora também. A gente explica, porque não é bem um contraste. Contraste, às vezes, é iodado e tem esse problema. A gente fala que é um corante. E dá pra fazer, mas aí tem esse viés aí. A urina fica parecendo um fluorescente, o paciente fica um pouquinho mais amarelado, parecendo um canarinho, né? Mas passa. Passa. No paciente com doença renal demora mais para passar, ele fica mais tenso. Então, o diabetes no olho pode causar alguns problemas, pode atacar a retina, que é um dos principais problemas, ele pode dar descolamento de retina, hemorragia vítrea, etc. Pode alterar no grau do óculos, né? Que se estiver no estado hiperglicêmico, muda o grau. Quem tem diabetes também tem mais chance de ter a pressão do olho elevada, que é o glaucoma. Também tem mais chance de ter o aparecimento de catarata mais precoce, né? Então são vários problemas que o paciente diabético tem, por isso que a gente sempre fala para os pacientes, todo mundo que é diabético, fazer pelo menos um exame anual com o oftalmologista. Para a gente conseguir detectar essas doenças, que são todas doenças seríssimas, que se não for diagnosticado no começo, também traz problemas muito sérios. Isso aí. E, Dr. Gustavo, você também trabalha com UTI, é isso? Você é intensivista? A nefrologia está muito próxima da medicina intensiva, né, das UTIs, porque a insuficiência renal aguda é uma complicação a depender da complexidade da UTI, que atinge mais da metade dos pacientes em terapia intensiva, né?
Então, é uma sub-área da nefrologia. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva tem uma área, um comitê de nefrointensivismo, né, da qual eu faço parte. E a gente tenta trazer justamente esse conhecimento específico da nefrologia para dentro das UTIs, onde você não tem um nefrologista lá dentro o tempo todo, né? Então, quem trabalha em terapia intensiva é um intensivista, e aí o Comitê de Nefrointensivismo da AMIB, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, tem como missão trazer para dentro da UTI o conhecimento nefrológico da injúria renal aguda. E é uma parte muito dinâmica da nefro, desde tipo de diálise, intervenções diferentes que a gente usa. É uma área que a vantagem da medicina, eu acho que até a própria oftalmo, né? Quer dizer, vocês trabalham muito com retina, né? Você tem oftalmo que trabalha só com glaucoma, tem oftalmo que faz oftalmologia geral, né? Então, na área clínica é assim também. Tem nefrologista que só faz hemodiálise crônica, tem nefrologista que só faz transplante. Então, a gente tem essa capacidade de trabalhar com as coisas que nos deixam mais felizes, né? Com mais tranquilidade. Quanto mais você tem o domínio, mais tranquilidade você tem para trabalhar, Sim. né? E me fala uma coisa, você lidando com pacientes graves, UTI, às vezes óbito, né? Te levou a enxergar as doenças ou a fazer alguma reflexão sobre a vida? Alguma coisa mexeu com você? Como é que... Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas não têm medo de morrer. As pessoas têm medo de como morrer. E a gente sabe que a vida é finita. Todo mundo que está aqui vai morrer. Óbvio que ninguém quer morrer agora e quer demorar o máximo que puder, né? Mas as pessoas têm muito medo de como elas vão morrer. Porque, infelizmente, a gente tem N tecnologias capazes de prolongar uma situação na qual algumas pessoas entendem como vida, outras não entendem como vida, porque isso é um conceito que vai variar com questões religiosas, sociais, econômicas, intelectuais, né, políticas, né? Então, dentro da medicina intensiva e dentro da nefrologia, porque eu lido com doentes graves, mesmo no paciente hemodiálise crônica, esse paciente diabético é um paciente com complicações cardiovasculares graves e frequentes, né? Na UTI a gente lida muito com isso. A gente entende que ali na UTI a gente vai ter alguns pacientes que vão falecer, vão ter aqueles pacientes que vão passar pela UTI para resolver uma intercorrência ou outra, mas que de alguma maneira a gente precisa entender o que esse paciente quer para aquele estágio grave da vida dele. Né? Isso a gente não decide na hora na UTI, a gente costuma brincar, olha, aquele paciente que entrou aqui, falo muito com os residentes, né? Esse paciente que entrou aqui, eu conheço uma página da vida dele, mas quem conhece o livro inteiro é ele e a família dele, né? E às vezes é aquela vozinha de 90 anos que fez macarronada no domingo para os netos, para os bisnetos, e agora ela já não consegue enxergar porque ela tem uma retinopatia diabética, ela teve um acidente vascular encefálico, não consegue andar mais, ou tem uma demência e não reconhece mais os netos, né? Então, essa página a gente conhece lá na UTI, dentro do hospital, mas o livro quem conhece é a família. Né? E aí, nesse momento, a gente aprende até que na nossa vida a gente precisa discutir sobre isso, né? Ninguém quer conversar sobre morte, né? No almoço de domingo, né? Mas todo mundo aqui vai morrer. Então a gente tem que saber como a gente quer. Porque vai ter concepções diferentes. Você, Marcelo, quer uma coisa, Douglas quer uma coisa, Carol quer uma coisa, eu quero outra coisa. Porque são concepções que a gente teve durante a nossa vida, né? Então, a UTI ensina muito isso pra gente, de como que a gente vai lidar com isso internamente e como a gente vai lidar com as pessoas respeitando. Ó, o que ele quer, o que esse paciente quer pra ele, eu não gostaria pra mim. Mas é ele que tá recebendo o cuidado, né? É mais ou Tende a menos ser isso, mais né? racional nessa hora, né? Porque geralmente você fica muito emotivo, treino, emocionado. é aprendizado, né? Assim, É treino, aprendizado, não é fácil, né? De vez em quando dá umas confusões lá em casa, tal, tipo, o que aconteceu? Nada. O que você tem hoje? Nada. Mas a gente aos poucos vai... E como é que é esse negócio de ter esse trabalho pesado, trabalhar na UTI e chegar em casa cansado ou esgotado? Como que você faz para lidar com isso? Tem algum hobby? Eu não posso chegar chutando cachorro,
né? Que o povo, mas não dá, né? Mas eu tento gastar minha energia no futebol, né? Não sou o craque da bola, mas pelo menos assim, a energia eu consigo gastar. A Carol fala, o dia que eu não vou no futebol, eu fico mal-humorado. Eu sou mais feliz com ele jogando bola. Então, E a sua fama é conhecida, né, Imprudente? sou um cara porque delicado. Você é um zagueirão que você não vai jogar futebol, você vai pegar Vai os bater outros nas jogadores, pessoas vai no bater campo. nos outros jogadores. Você sabe que você faz parte de um super evento meu no futebol, né? Acho que não sei se o Douglas sabe. Há algum tempo atrás eu tive um descolamento de retina espontâneo regumatogênico, não relacionado com diabetes. E eu descobri o descolamento porque no futebol o atacante passava do meu lado e eu não via ele. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu cheguei em casa na quinta-feira, Carol, liga pro Marcelo agora. Eu porque falei, meus tá do pacientes, quando meus fazem pacientes isso, é diabéticos porque têm descolou descolado a a retina. E aí foi Gustavo na sexta-feira à tarde, atrapalhar o happy hour do Dr. Marcelo aqui para ele fazer a vitrectomia, né, operar minha retina. E quando eu, no começo, um susto, né, que você sai de lá não enxergando nada, porque põe gás dentro do olho e tal, mas à medida que a visão voltou completamente, minha pergunta para ele foi no retorno, eu posso voltar a jogar bola? Aí ele falou, pode, mas cuidado com o joelho, né? Cuidado com as Assim, essa é uma isso história aí. boa, mas o futebol ele me deixa bem menos estressado quando descarrega. eu... total. E você, Carol, como que você descarrega seu estresse? Nossa, eu acho que eu gosto de fazer tanta coisa. Eu toco piano desde Olha só. muito nova. Aí agora eu tô arranhando um violão, mas coitado do meu violão, né? Tá sofrendo bastante porque eu não tenho tempo de estudar. Gosto muito de fotografia, adoro, então fiz curso de fotografia. Eu acho que a gente tem uma rotina que é pesada, né? Então a nossa rotina a gente precisa ter a ideia que a gente precisa ver coisa boa, a gente precisa de arte. Eu acho que isso, música, fotografia, isso tudo, acho que traz vida para a vida, né? Legal. Então eu gosto Legal. A bastante rotina é disso. pesada e a gente tem que se policiar para não viver para trabalhar, né? Porque senão a gente fica só nisso, de casa, consultório, consultório, Porque a casa, gente casa, gosta consultório. bastante de trabalhar, né? Então a gente tem que Sim. se policiar Mas bastante. tem também. Ocupa muito tempo. O Dr. Douglas ganhou, algumas semanas atrás, um violão no paciente, né? verdade. Fez um ótimo trabalho lá no paciente e foi presenteado com um violão. Tá aprendendo a Cara, tocar? eu gosto desse desafio. Você não sabia tocar nada e ganhou um violão? sabia segurar um violão. Nossa Senhora. Nossa, Eu sempre quis tá. aprender e tal, mas eu não sabia segurar um violão. Eu tenho ritmo, eu consigo, sabe? E aí em Três Lagoas, consultando um cliente lá, ele tem uma loja de violão, falou, vou te dar um violão. Ah, tudo bem, beleza. E deu. Mas e aí eu tô em casa fazendo aula e já tô tirando musiquinha. Parabéns pra você, eu já sei tocar. Sozinho. Eu tenho essa coisa de... Eu penso, se tem gente, minha família é de Andradina, né? E aí eu conheço muito pessoalzinho do sítio ali e tal, e muitos aprenderam sozinho a tocar violão. Eu falei, gente, eu opero retina. Se esse rapaz conseguiu tocar sozinho violão, eu vou conseguir também. E eu não consigo, tá? Eu não consigo tocar nem campainha. Eu fui chegar aqui, o rapaz inclusive abriu pra mim porque ele percebeu que eu tava com dificuldade. Então... Mas eu tô indo, tô melhorando, assim. Tem aí um mesinho mais ou menos, um mêsinho e pouco. Eu tô treinando ali e já tá saindo uns acordezinhos já. Muito bom, gente. Então vamos finalizar aqui o nosso podcast. Conversamos sobre bastante temas, né? Aprendemos que o nefrologista cuida dos rins e os rins têm a ver com oftalmologia, que é os mesmos capilares lá, né? Então, se quer ver como está o rim, é importante fazer o exame oftalmológico também, né? Vimos que a diabetes ataca o rim, como a retina também, né? Carol falou da importância do controle da diabetes. E falou que amanhã é o dia mundial do diabetes, né? E a gente conseguir espalhar a informação é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir frear esse tanto de casos de diabetes que tem aparecido, né? Achei super legal. O Dr. Douglas falou sobre os problemas que a diabetes pode dar no olho, né? A retina, alterar o óculos, glaucoma, catarata. Acho que ficou super legal. Vocês querem adicionar alguma coisa? Que para ficar a mensagem final que fica para os pacientes? Eu quero falar uma coisa. A gente fala de doença renal, todo mundo lembra da cólica e da infecção urinária, né? Tudo que a gente falou aqui hoje não dá dor.
Só tem um jeito. Fazer exame. Fazer o exame periódico do mapeamento da retina. Fazer a microalbuminúria, que é o exame de urina para diagnosticar o início da doença renal do diabetes. Fazer a creatinina, que é o exame que se avalia a função renal. É assim que a gente avalia a doença renal diabética. Não dá dor, não é cólica, não é pedra. O que dói no rim é pedra, isso não é pedra. Infelizmente, quando as pessoas chegam com a doença já no estado avançado, mas eu nunca senti nada. Não vai sentir, precisa de exame. Assim como a hemoglobina glicada, a glicemia, para fazer o diagnóstico de diabetes nos estágios iniciais. Porque para fazer esse diagnóstico de diabetes, quando já está urinando muito, perdendo peso, até o porteiro do edifício, quando vê, fala, nossa, doutor, o senhor está magro, o senhor está com diabetes? Ele provavelmente vai saber fazer. Mas essa não é a fase que a gente quer fazer diagnóstico. A gente quer fazer diagnóstico naquela fase em que o exame vai fazer a diferença, né? Que é o tratamento muito mais fácil. Um comprimidinho, uma mudança de estilo de vida, um acompanhamento só, um laser muito melhor do que fazer uma cirurgia ocular, né? Legal, bom. Falar para as pessoas que agora, na semana aí do Dia Mundial do Diabetes, para entrar na página da Sociedade Brasileira de Diabetes, calcular o seu risco para ter diabetes em 10 anos. Então, existe uma coisa simples, você põe sua idade, se tem familiares, é um cálculo muito simples de ser feito. Chama FindRisk, está nas plataformas, é só colocar a campanha do Dia Mundial do Diabetes, que aparece várias maneiras de poder calcular esse risco. Fazer o exame de glicemia preventivamente, mesmo sem ter nenhum sintoma, e saber que existem inúmeros tratamentos novos, muitas vezes até ao alcance até pelo próprio SUS, a gente já tem novas drogas sendo incluídas para o tratamento no SUS, para diabetes. Então, assim, nada justifica a gente não tratar uma doença e prevenir as complicações. Muito bom. Dando um geral no que os dois falou, e eu costumo falar para os meus pacientes também, prevenção é sempre muito mais barato do que o tratamento. Então, se a gente consegue prevenir, fazendo esse screening, essa rotina de exames aí, a gente muitas vezes não vai ter que tratar efetivamente uma cirurgia, uma coisa que é mais complicada. Então, fazendo a prevenção é sempre mais barato mesmo. Uma vez por ano, na rotina de cada um, é importante mesmo fazer esses exames. Muito legal. Então ficamos por aqui. Agradeço a presença de todos os doutores aqui e agradeço a presença de vocês que escutaram o nosso podcast. Um grande abraço e até o próximo.